Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre um livro que eu li, gente. Bafônico, Babalheiro. É um livro assim mais de terror, né? Nos moldes do livro do Bebê de Rosemary, que tem resenha aqui no canal, chamado A Profecia. Gente, esse livro é simplesmente maravilhoso. Eu recomendo para quem gosta de terror, para quem gosta de um livro que você fica assim passando mal, leia este livro. Bom, esse livro vai nos contar, primeiramente, falar sobre o casal central do livro, que é o Thorne e a Catharine. A Catharine, ela vem assim, teve 2 abortos já, e ela queria muito ter um filho, né? E ele, o Thorne é um embaixador, muito bem sucedido, aquela coisa toda. E aí, de repente, ela engravida e o livro já começa com uma pedra batendo na cabeça de uma criança, né? A cabeça de uma criança sendo amassada por uma pedra, né, meu bem? E aí a gente conhece esse casal que quer ter um filho e finalmente a Catharine ela consegue engravidar, até que, minha gente, quando ela está para ter o neném, está lá na maternidade, eles ligam pro marido dela, pro Thorne, para ele ir lá que tá nascendo a criança e tal, só que o padre que estava de plantão no momento do nascimento fala que o bebê está morto. O padre Espineto fala que o bebê morreu e aí ele fala que tem um bebê lá que para ser adotado, se ele não tem interesse de adotar, né? E aí ele já fica, o embaixador, como já estava muito desesperado, né? Ele fala assim: nossa, minha mulher, né, depois de 2 abortos, fala para ela que ela perdeu mais um filho, vai ser uma perda muito grande. Ele acaba concordando com essa adoção, minha gente. E aí ele adota esta criança na surdina, a Catharine não fica sabendo, e aí ele leva esta criança para casa. E aí o tempo vai passando, né? Chama Damien, a criança, e o Damien vai crescendo e assim, a Catharine vai percebendo que ele é uma criança um pouco estranha, porque ele fala muito pouco, ele é uma criança muito quieta e tudo mais, enfim, ela vai percebendo que ele não tem um comportamento totalmente normal. Até que eles fazem a festa de 4 anos dele, chega o dia da festa, né? E a Catharine decide fazer um circo, o tema da festa como circo, né? E aí o Damien tem uma babá, que essa babá não desgruda dele pra nada, e todas as fotos saem essa babá, e a Catharine fica muito enciumada, né? Fala, caramba, né? Eu que sou a mãe, esta babá está querendo tomar o meu lugar. Aí tem um dado momento em que ela pega a criança e leva até a barraca de uma cartomante. E aí essa cartomante vai ver a mão lá do Damien e ela fala, gente, mas que mão esquisita, né? Não consegue ver as linhas da personalidade nas mãos dele. Ela olha assim, nossa, que mão estranha, né? E aí a Catharine já sai assim meio assustada, acha que essa cigana, essa cartomante tá meia charlatã, né? Enfim, gente, só sei que num dado momento da festa a babá se mata. Ela se joga lá do telhado, se enforca, né? Morre enforcada e aí, né, meu bem, vira aquele fervo a festa. E observando tudo isso temos o nosso fotógrafo, né, que é tipo um paparazzi lá, que ele quer saber tudo da vida dos famosos, quer acompanhar, né, e o embaixador, como era um homem muito conhecido, então ele tava ali no meio e tal, e ele começa a verificar, né, o que está acontecendo, que ele vai revelar a foto da babá, na verdade antes dela se matar, e ele vê que tem uma névoa em volta do pescoço dela. E aí, gente, o Jennings, acho que assim se fala, Jennings, que é o fotógrafo, ele, né, começa a achar estranho tudo aquilo e ele começa meio que a perseguir, entre aspas, a família, né, para pegar mais fotos, para pegar mais imagens. E ele começa a achar estranho essas névoas que ele vê nas fotos, né? E ele começa a investigar. Enquanto isso surge uma outra babá. A babá chega, uma babá misteriosérrima, chega falando que foi indicada
advogada, pela agência. Aí a Catarine fala, não, mas eu não pedi nenhuma, né? O Thorne também fala que não pediu nenhuma, enfim. Mas eles acabam aceitando essa babá e essa babá fica muito grudada, né, com Damien, e o pai começa a ver um cachorro lá na casa, um cachorrão preto, meu amor, aquilo já me arrepiou até os cabelos, né? E aí diz que ele viu, em vários momentos ele vê lá o cachorro preto lá dentro da casa, e aí ele falou pra babá que não queria esse cachorro dentro de casa, e aí a babá fala que o Damien gostou do cachorro, que queria que o cachorro ficasse lá, e ele manda subir com este cachorro, meu bem. Ai, gente, que medo. O Damien fica totalmente à vontade na presença dessa babá. A Catarina começa a perceber que ela fica muito à vontade, né? Que o Damien fica muito à vontade, e os empregados da casa dizem que ela não é muito aciada, dizem que ela fica indo na floresta lá no meio da noite, que ela tem um comportamento estranho, né? E a Catarina, ela fica meio assim, né? Até que tem um determinado dia, que ela quer ir para a igreja, e ela quer levar o Damien na igreja. E aí a babá fala, não leva ele não, deixa ele aqui, que ele quer ficar, e a Catarina bate o pé, fala que não, que ele vai com ela e tudo mais. Gente, a hora que ele está chegando perto da igreja, ele fica completamente lelé da cuca. Ele começa a atacar essa Catarina, pega no cabelo dela e quer arrancar o olho dela, fica completamente louco. E aí eles voltam assim para casa, não vão à igreja, e a Catarina acha aquilo muito estranho, e ela, como já teve depressão no passado, ela fica meio assim, gente, será que minha depressão tá voltando? Ela fica muito perturbada com este acontecido. E aí, gente, surge um outro padre, o Tassone, padre Tassone, que participou também da troca dos bebês. E esse padre, ele fica muito arrependido do que ele fez, e aí ele volta, né, para tentar alertar o Thorne que aquele, na verdade, aquele bebê, aquela criança que eles têm em casa, na verdade, é o filho do capiroto. Isso mesmo que você está ouvindo, é o filho do capiroto. Então ele quer voltar para alertar o Thorne que ele está com esta criança e que ele precisa matar essa criança. E aí ele aparece pro Thorne e começa a falar com ele, né? Começa a falar uns versículos da Bíblia, uns negócios. Falei, gente, por que ele não vai direto ao ponto, né? Já fala que a criança é filha do capiroto para ele matar essa criança, mas não, minha gente. Ele fica jogando um monte de coisa. O Thorne não entende absolutamente nada, acha que esse padre está completamente lelé da cuca. E aí, meu bem, ele sai e ele fica muito incomodado, porque o padre começa a seguir ele, sabe? Para tentar falar com ele. E assim, o padre, ele sente muitas dores nas costas, porque ele tá com câncer, né? E ele tá muito arrependido e ele pensa que ele não pode morrer sem fazer aquilo, sem tentar reparar aquele mal que ele fez com a troca dos bebês. E aí, quando finalmente o padre Tassone consegue falar com o Thorne, que ele tenta várias vezes, ele conta que, na verdade, a criança que eles têm em casa é filho de um chacal, que ele matou o filho verdadeiro deles naquele dia, e que no lugar eles puseram essa criança nascida de um chacal, que é filho do capiroto. Então ele precisa matar essa criança. Enquanto isso, o fotógrafo vê a foto do padre Tassone com uma névoa assim, meio que cruzando o corpo dele, sabe assim? E aí ele começa a achar muito estranho, ele começa a suspeitar de que essa névoa tem alguma coisa a ver com a morte das pessoas. E aí ele meio que se une com o Thorne para tentar descobrir lá o que está acontecendo, né? E eles começam a investigar todo o caso. E aí, minha gente, a Catarina decide levar o Damien a um zoológico, né? Porque ela pensa assim, nossa, eu tô sentindo um negócio esquisito, eu tô achando que esse menino é muito esquisito, eu não sinto como se eu fosse mãe dele. E aí ela pensa assim, nossa, eu vou tentar me aproximar, né? Parece que ele é mais unido com a babá do que comigo, então eu vou tentar me aproximar da criança. E aí ela acaba levando ele a um zoológico. Minha gente, a hora que ele chega, os animais ficam todos loucos, os macacos começam a brigar um com o outro, matar um outro, e a criança fica lá feliz e contente, aplaudindo, achando tudo maravilhoso. Enquanto isso, os animais ficam todos loucos, desesperados. Gente do céu, que cena maravilhosa. O padre Tassone, né, conta pro Thorne, né, que ele matou efetivamente a criança, que ele pôs lá o filho do capiroto no lugar e que ele precisa encontrar um homem, né, um homem que ele
conseguiu deter o filho do diabo no passado e que ele vai explicar para ele o que ele tem que fazer com esta criança, com o Damien, que ele precisa deter esta criança, né, minha gente? E aí ele sai assim muito perturbado. E aí o padre fala, né, que ele precisa que, na verdade, a primeira coisa que o Damien vai fazer é matar a criança que a Catarina está esperando e depois a própria Catarine. E aí ele fica muito surpreso, né, com essa história da criança e tal, só que ele descobre que realmente a Catarina está grávida, né, que ela vai ter aí um segundo filho. Só que aí, minha gente, o padre acaba morrendo. O padre Tassone, né, que contou lá que ele estava arrependido, acaba morrendo empalado, gente. A professora pega um pau lá, que é para arrumar cortina lá. Eu nunca vi isso, mas enfim. E aí cai esse negócio, na hora que ele tá passando, o negócio atravessa o corpo dele e ele morre. E aí o fotógrafo fica muito louco, porque ele fala, gente, essa névoa que eu vejo nas fotos tem a relação com a morte. E aí ele, tirando a foto no espelho, ele vê que tem uma névoa no pescoço, assim, cortando o pescoço dele, do próprio. E aí ele vai atrás do Thorn, mostra todas as fotos das pessoas que já morreram, mostra essa névoa, mostra inclusive na foto dele mesmo, e aí ele fala que ele precisa ajudar, que eles precisam descobrir o que é que está acontecendo, porque o Thorn ele é muito cético. Embora o padre fala com ele e tal, e ele sente que tem alguma coisa estranha, e aí a Catarina também comenta com ele de que ela não sente que o Damien é filho dela, efetivamente, ela sente nele uma criança totalmente estranha. Ele fica meio assim, ele não é uma pessoa que ele acredita, mas aí ele decide, né, como o fotógrafo acaba convencendo ele, eles decidem começar a investigar essa história inteira. E aí, gente, nesse meio tempo, a Catarina sofre um acidente ali e ela acaba perdendo o bebê, né? Ela não consegue manter a criança. E aí o Thorn já fica meio assim, ele lembra do que o padre disse, que primeiro iria matar a criança e depois iria ser a mãe, né? Ia ser a Catarina que iria ser morta. E aí ele vai com o fotógrafo até a Itália, até o hospital onde houve a troca dos bebês, né? Para tentar descobrir o que está acontecendo, o que aconteceu. E aí eles encontram o padre que fez, né, a troca também dos bebês lá, os servos do diabo lá, encontra esse padre e ele está assim muito debilitado, ele não fala, está na cadeira de rodas, está assim à beira da morte. Só que antes dele morrer, efetivamente, ele escreve o nome do cemitério onde está enterrada a criança, né? E aí eles vão até o cemitério, inclusive é uma das cenas melhores do livro, gente do céu, que bafo. Eles chegam no cemitério, eles desenterram, inclusive eu lembrei do cemitério, né, do Stephen King. Eles desenterram lá e encontram o corpo de um bebê com a cara desfigurada, né? E o outro, que tava o nome da mãe verdadeira do bebê, era um cervo, gente, enterrado. Olha que bafo. E aí, minha gente, do lado tá a criança, né, com a cabeça machucada, com a cabeça desfigurada, e do lado está um chacal, onde deveria estar a mãe verdadeira da criança. E aí, meu bem, eles ficam muito loucos. Spoiler! Enquanto isso, lá na casa na verdade a Catarina está no hospital porque ela sofre um acidente, e aí ela fala que foi o Damien que tentou matar ela. E nesse meio tempo a babá aparece, a babá que tá lá com o Damien, né, a babá do Damien aparece e simplesmente faz ela pular da janela e ela morre, minha gente, a Catarina morre. Lembrando que eu esqueci do spoiler, tá? Eu vou colocar um pouquinho antes, porque eu esqueci de falar que é spoiler, tá? Agora já começa realmente os momentos finais do livro. Enfim, minha gente, eu só sei que a Catarina morre, eu já fiquei chocada, falei, meu Deus do céu, meu pai. E eles lá nessa luta, né, os dois, o fotógrafo e o embaixador lá, tentando descobrir tudo, minha gente. E aí, né, meu bem, eles investigando lá, o embaixador acaba lembrando, né, que o padre falou para eles irem até Israel para encontrar esse homem, né, que vai conseguir falar para ele como que ele faz com o Damien, o que ele tem que fazer para acabar com o filho, né, do diabo. Aí eles vão até Israel.
E chegando lá para conversar com o homem, lá eles finalmente encontram o homem e aí o fotógrafo acaba morrendo decapitado, né? O rapaz lá, o homem pede para falar assim, eu quero falar só com o pai, eu não quero falar com esse aí não. Aí ele sai, o fotógrafo sai e ele acaba morrendo decapitado, né, minha gente? E aí o cara fala para ele, ó, você vai ter que pegar, levar seu filho até a igreja e matar ele lá dentro da igreja. É a única forma de você conseguir acabar com isso, é ter que matar esta criança. Pois muito bem, ele pega, ele volta lá, descobre que a mulher dele morreu, ele fica muito louco e aí ele pega a criança e leva até a igreja, minha gente. Só que a hora que ele vai dar o tiro, né, porque a hora que ele já tá levando a criança para a criança começa a espernear e tal, e aí a própria vizinhança, ela vê aquilo, as pessoas em volta da igreja vê aquilo e acha muito esquisito. O que está acontecendo? Esse pai está querendo, né, fazer algum mal pro filho e tal. Enfim, gente, só sei que a polícia chega, eles chamam a polícia e a polícia impede. A polícia impede que o Thorne mate o Damien e, na verdade, a polícia acaba matando o Thorne. Gente, ele morre. Vocês acreditam nisso? O Thorne morre também, resumindo, morre o pai e a mãe, fica só o Damien lá, lindo, leve e solto. E aí, minha gente, ele acaba sendo adotado por uma outra família, né? Ele acaba sendo adotado por uma outra família e vai lá feliz e contente. E na hora que ele está dentro do carro, que a família está dirigindo e ele está olhando assim no vidro de trás, alguns fotógrafos, algumas pessoas tiram fotos, né? Do carro saindo e aí, meu bem, tem uma grande névoa em cima do carro. O que será que vai acontecer? Não sabemos porque o livro acaba aí. Ai, gente, que leitura maravilhosa, que livro maravilhoso, que livro fantástico. Recomendo para vocês que gostam, que curtem esse gênero. Olha, sinceramente, leitura maravilhosa. Leiam sim, com certeza vocês vão adorar. Tá bom? Depois me contem nos comentários o que vocês acharam e não se esqueçam de curtir, né? De compartilhar, de comentar para prestigiar o canal, se você curte, tá bom? Um beijo para cada um de vocês e até a nossa próxima resenha.